Professor, mas aí que tá. O senhor falou a palavra-chave agora, que é povo. O senhor, como uma liderança, um formador de opinião, uma pessoa que pensa o Brasil, eu acho que o maior problema é, eu queria ver a visão do senhor. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia, isso em todas as matizes políticas, é que nós só vamos conseguir concretizar o movimento nacional, o movimento de valores nacionais, se nós conseguimos formar quadros, professor. Porque não adianta, nós dois estamos discutindo esse caso aqui, tem 1.500 pessoas assistindo aí, essa live vai repercutir, vai chegar em umas 20 mil pessoas, mas não adianta só nós dois discutirmos isso, se isso não for multiplicado. O senhor vê a possibilidade de nós formarmos quadros nacionalistas no Brasil? E eu digo não só no meio acadêmico, mas no meio sindical, na diplomacia, nos militares, nos partidos políticos, sejam eles quais forem. O senhor vê a possibilidade da formação de quadros nacionalistas no Brasil? Eu sou muito cético sobre a possibilidade de criação de quadros, nem vou dizer nacionalistas. Por quê? Qual é a característica da política brasileira, Farinazzo? É que todo mundo tem uma tesão infinita pelo parlamento. Todo mundo tem uma... Parece que o parlamento decide muito pouco. E acontece que os partidos, os sindicatos, os chamados movimentos populares, não estão dispostos a investir na formação de quadros. Não só quadros nacionalistas, quadros políticos com capacidade intelectual de entender a cena internacional, de não ser um neófito em assuntos do Estado Nacional, da cultura nacional, da economia. Pega um caso simples, Farinazzo, e estratégico. Quantos quadros nos partidos políticos nós temos para discutir o petróleo no Brasil? Pouquíssimo. Alguns na academia. Aí nós temos a Associação dos Engenheiros da Petrobras, um pouco alguns sindicalistas, etc. Mas nos partidos políticos, você está filiado no PDT. Eu ainda estou filiado no PSOL. Se nós for lá discutir o tema do petróleo, para dar um exemplo, para ter um quadro que disputa isso, tu vai ter dificuldade em encontrar. E eu certamente não vou encontrar ninguém que eu conheço. E na esquerda geral, se eu for no PSTU, na UP, em vários partidos, no PT, quem é o especialista de petróleo no PT? Não há. Alguém sabidamente acompanha a matéria, etc. Estou dando um exemplo. Quer dizer, o sujeito não é capaz de ser um quadro para entender o petróleo. Como não existem quadros para entender a questão ambiental? Como não existem quadros para entender a economia? Muito fracos. Os partidos políticos, visite a página de todos eles, diga qual é deles que tem um diagnóstico da crise brasileira e do desenvolvimento capitalista recente. Eu visito todas as páginas. Eu falo com aqueles dentro da universidade que são mais alinhados politicamente. Não os encontro. Vocês mesmos passaram por uma experiência, o Ciro passou por uma experiência que ele lançou um livro esperando um grande debate, e não teve isso. E os partidos não possuem escolas de formação de quadros. E precisam retomar a formação de quadros. Essa é uma questão. Veja, se nós não tivermos a formação de quadros políticos, e isso implica, desliguem as séries de televisão, abominem os youtubers e vamos estudar cursos de formação de 1, 2, 3 anos, de lideranças populares, de lideranças sindicais. E outra coisa, não tenham fé no parlamento. Eu formulo hoje, Farinazzo, que nós precisamos no Brasil uma vanguarda política, uma vanguarda de quadros. E é claro que terão que ser quadros que entendam, por exemplo, o que é a força, a função do nacionalismo na Revolução Brasileira. É preciso isso. Vou fazer outra pergunta, Farinazzo. Pegue um livro, me dê um livro só. Eu estou trabalhando num já há vários anos. Me dê um livro, um só, recente, nos últimos 10 anos, que discuta o nacionalismo no Brasil. Não existe. Professor, mas nós temos aí o Aldo Rebelo vindo com o quinto movimento aí que... Mas eu quero te dizer... Coisa olha, na pauta, né? Veja,
O Aldo, eu agradeço isso aqui, digo publicamente, eu fui contemporâneo do Aldo no movimento estudantil. Ele era presidente da UNE, eu era presidente do DCE aqui. E através de um amigo petroleiro, inclusive, o Aldo me mandou o livro dele, fez a gentileza de mandar o livro. Eu li o livro dele. É uma tentativa, mas é uma tentativa que abriga uma contradição muito grande. Ele eludiu o tema das classes sociais na análise do livro dele. Mas se tu tirar esse livro, qual é o outro que tem? Eu tenho crítica desse livro. Agora, como é que nós vamos fazer uma obra de criação de quadros sem um debate profundo sobre o nacionalismo? Profundo! Profundo! Não, o nacionalismo precisa ser debatido, eu não tenho dúvidas disso. Mas aí que tá, o senhor quer ver uma coisa? E desculpa, velho, com rigor, quer ver eu te dar só uma palhinha aqui? No meu caso, na minha formação, nós marxistas, tem uma bibliografia sobre o nacionalismo gigantesca, completamente ignorada, como se de fato não existisse. E eu estou falando isso nas filas da esquerda. Nas filas da esquerda. Há uma incompreensão básica. Por que o nacionalismo é fundamental? Em primeiro lugar, porque dele depende a apropriação do excedente econômico criado no interior da nação. O fruto da riqueza, o fruto do trabalho. Exatamente. Primeira determinação. Isso é uma determinação que tu pode ler em Otto Bauer, pode ler em Marx, pode ler em Lenin, pode ler em todos os autores clássicos, quer dizer, autores, digamos, teóricos como Marx e políticos como Otto Bauer ou Lenin. Está em todos eles, está em Kautsky, está numa quantidade deles. Se não tem isso, mínimo, nós estamos na pré-história do debate. Eu estou muito focado nisso cada vez mais. E só que são tantas tarefas que chega uma hora que tem que ser mantida a lucidez assim, para não se desesperar. Mas esse é um tema, precisamos. Eu estou de acordo contigo com a tarefa.